Seja muito bem-vindo às nossas mensagens. As temperaturas têm batido recordes em Belo Horizonte. Estamos vivenciando dias muito frios e nas nossas mensagens a respeito dos perigos que rondam a igreja contemporânea, eu quero falar hoje sobre o terceiro perigo que tem rondado a igreja contemporânea, que é a questão mencionada em Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, onde o Senhor Jesus diz assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos." Infelizmente, por causa da nossa época, onde as pessoas estão cada vez mais vivendo no pecado e lutando contra as pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis para a igreja moderna, pois ela está sendo atacada por pessoas que têm um padrão de vida completamente diferente da palavra de Deus, e essas pessoas até mesmo elas vão contra aqueles que buscam defender a verdade do Evangelho. Eu quero fazer essa pergunta para você: se você tem tido um compromisso com a palavra de Deus em ser uma pessoa verdadeiramente comprometida com a igreja da Bíblia. Infelizmente, por causa desse frio espiritual, as pessoas estão ficando paralisadas. Quando você está vivenciando dias muito frios, quando você está ficando muito no frio, a sua tendência é ficar parado, porque você não consegue se mexer tão bem quanto nos dias de calor. E a mesma coisa acontece com a nossa situação espiritual. Quando nós deixamos o nosso coração esfriar, a nossa alma esfriar, começamos a ficar paralisados. Mas paralisados em que sentido? Nós paramos de orar, paramos de nos importar com as pessoas, paramos de visitar, paramos de nos envolver nas atividades da igreja e cada vez mais somos apenas membros que enchem os bancos aos domingos. Portanto, eu quero deixar claro para você que você deve orar a Deus e deve colocar cada vez mais a sua visão em Deus para evitar que o amor seu se esfrie por causa da iniquidade que está se multiplicando ao nosso redor. Tome muito cuidado com isso. Essa é a terceira coisa com a qual a igreja moderna deve se preocupar. A questão de deixar o seu amor se esfriar por causa da iniquidade ao seu redor. Essa falta de exemplo, essa falta de pessoas ao nosso redor que estão dando um exemplo de cristianismo verdadeiro, exemplo de oração, exemplo de envolvimento verdadeiro com as coisas de Deus, acaba nos levando a não querer se envolver também. E também uma outra coisa que acontece muito é que você acaba sendo atacado pelas outras pessoas, sendo atacado até mesmo por membros da igreja que ficam observando os seus defeitos, os seus erros, apontando o dedo para você e te impedindo assim de ser cada vez mais uma pessoa ativa no reino de Deus. Portanto, tome esse cuidado. Cuide para que você não se envolva em atitudes erradas e acabe tendo a sua vida espiritual esfriada e ficando paralisado. O nosso Deus deseja o bem para você e toda a sua família. Deus esteja com você. Always right.